Antero Paz de Barros, radialista, jornalista, advogado e o principal, que eu acho, né, um marqueteiro aqui, um dos melhores do estado. Tudo bem, Antero? Tudo bem, Tati. Um prazer enorme estar com você e quero aproveitar e fazer uma saudação especial ao meu amigo, meu irmão João Pedro, que tem essa ideia sempre inovadora de utilizar, quer dizer, o vídeo através dos Facebook, através da net, que vai ser a TV do futuro. A mídia social hoje é um dos maiores meios de comunicação, né? É verdade. Não desmerecendo os outros, com certeza, mas a gente está sempre para inovar, né? A gente vai falar um pouco sobre essa corrida política de 2016, as eleições municipais, e nada melhor do que Antero para falar com a gente sobre esse assunto, né, Antero? Olha, a eleição, está todo mundo dizendo o seguinte, que vai ser pouco tempo a eleição. Eu até concordo. Nós teremos um menor tempo de campanha eleitoral. Nós teremos apenas 35 dias de campanha eleitoral no rádio e na TV, 50 dias de campanha eleitoral como um todo, mas essa campanha eleitoral do rádio e da TV, por incrível que pareça, ela é maior que a campanha passada. E é fácil explicar isso. Porque na campanha passada, você tinha 45 dias de campanha de rádio e TV. Sim. Mas você tinha na segunda-feira o horário do prefeito, na terça o horário de vereador, na quarta de prefeito, na quinta do vereador, na sexta do prefeito, no sábado do vereador. Você tinha 3 programas por semana. Agora não, agora você tem 6 programas por semana. O vereador não tem mais aquele horário fixo. Aquele horário é só dos prefeitos. Então, reduziu o tempo ali e ganhou o tempo de inserção. Esse tempo de inserção, se for bem utilizado na campanha, vai ser definidor, inclusive, de algumas eleições. Entendi. Os poucos, e serão poucos, os que buscarão uma assessoria profissional, etc. e tal, mas os poucos que buscarem essa assessoria profissional, eles levarão uma grande vantagem, porque para o vereador é muito melhor a inserção do que aqueles programas chatíssimos, que era um atrás do outro falando. E a inserção não, ele vai pegar o telespectador de surpresa. Como que você está vendo a adaptação dos marqueteiros do nosso estado em relação a essas novas normas, né? Eu acho que os que trabalham com isso estão preparados para isso. Os que trabalham com isso, todos eles estão preparados para isso, estão acostumados com essa linguagem e com essas dificuldades, né? E eu imagino até que aumentaram as facilidades. A campanha hoje vai ser muito mais dependente do rádio e da televisão. Muito menos dependente da contratação do pessoal. E como que você vê o nome do Do rádio e televisão e, corrijo-me, redes sociais. Redes sociais. Eu acho que essa campanha vai ser a campanha das redes sociais. Também. Né? E também jurídica. Uma ótima assessoria jurídica é fundamental também nessa campanha. E de imprensa também, assessoria de imprensa. Sim, de imprensa vai fazer essas outras comunicações todas que nós falamos. Sobre a reeleição do Mauro Mendes, como que você ouviu a gestão dele, fazer um balanço dessa... Eu acho que o Mauro é o grande favorito das eleições. O Mauro tem uma administração bastante defensável, fez coisas importantes para Cuiabá, fez um grande programa de asfaltamento para Cuiabá, fez um grande programa de parques para Cuiabá. Se tudo estiver concluído como ele informa que estará, hoje não está, né? Mas, por exemplo, o Parque Tenaí é uma conquista belíssima da cidade. E não venham com essa conversa de que, mas é no bairro dos ricos, etc e tal. Conversa fiada. Eu frequento o Parque Tenaí e aqui frequentam realmente os moradores do Planalto, do Carumbé, do Novo Horizonte, do Bela Vista, do Planalto. Todos frequentam aí o Parque Tenaí. Ele tem obras importantes na saúde, mas precisa acertar a saúde. Eu acho que esse é um calcanhar de Aquiles. E tem uma gestão admirável na educação. Então eu acho que, no geral, ele é um prefeito assim, bom. Grandes dificuldades de Cuiabá. CAB, que ele vai ser muito atacado com relação a CAB, embora tenha tomado a decisão correta de intervir na CAB. Transporte coletivo, que precisa melhorar muito.
Então cabe transporte coletivo e saúde. São as 3 prioridades que qualquer gestor tem que ter. A questão da mobilidade urbana em Cuiabá. Hoje, então, no seu ver, não tem alguém para concorrer com ele? Ele seria o favorito? Ele é o favorito. Mas assim... Mas a eleição é difícil. O homem é genial. Tem uma coisa que o homem não conseguiu inventar ainda. O que, então? Eleição fácil. Essa não existe. Né? O primeiro passo, inclusive, para perder é passar a achar que a eleição é fácil. Né? Mas se o prefeito Mauro Mendes trabalhar com sinceridade, com humildade, trabalhar, que eu digo, é na campanha eleitoral, sim, reconhecendo que tem que lutar por cada voto, ele é o grande favorito. Mas assim, qual outro nome você colocaria junto? Olha, eu vejo assim, o procurador Mauro é um nome respeitado. Teve uma grande votação para deputado federal. Mas o procurador Mauro tem um probleminha, porque ele sempre critica a coerência dos outros e agora ele pode ser apertado, porque o partido dele, o PSOL, votou com a Dilma. Então, assim, como que pode exigir moralização pública e, ao mesmo tempo, votar contra o impeachment da Dilma? O PSOL votou inteiro em favor da Dilma, como se não tivesse a roubalheira na Petrobras. Isso afeta ou não afeta a candidatura do candidato do PSOL em Cuiabá? Talvez afete. O PMDB, qualquer que seja o candidato do PMDB, se for Valtenir, não tem chance nenhuma. Depois depois da votação dele do impeachment e da explicação pífia que ele deu. E era alguém muito bem, né, no cenário nacional. Porque se a explicação dele tivesse lógica, a Dilma teria contratado ele como advogado agora para o Senado. É que como a explicação dele não tem nem pé nem cabeça, a Dilma nem está ligando porque o Valtenir fala, né? Mas o deputado Emanuel Pinheiro é alguém que, se entrar no páreo pelo PMDB, pode complicar essa eleição. A senadora Séries tem um bom nome, está fora da disputa, tem que ver como é que vai. O fato dela ter saído do PT é um fato positivo, né? Mas o fato dela estar ausente muito tempo dos debates pode fazer. Tem uma geração aí. 8 anos é muita coisa. 8 anos, o cidadão que tem 24 anos hoje não votou nas séries com 18. Não lembra do nome dela na urna com 18. Então, tem uma enorme geração, uns 30% do eleitorado, que vai precisar reaprender quem é Séries. Alguns políticos fazem isso, né? De se ausentarem durante muito tempo, ficarem off. No caso dela até que não, porque ela foi meio perseguida, né? Sim. Ela foi primeiro trapaceada dentro do PT. O PT negou uma candidatura para ela para o Senado. Depois ela foi para o PTB com o compromisso de ser candidata a senadora e o PTB também não honrou com ela. Então foram duas... Mas ela fez um trabalho muito bom, né? Mas ela, quando foi senadora, ela fez um trabalho respeitado. Vamos falar um pouco, então, agora dessa gestão do Pedro Táxi? Vamos. Vamos. O Pedro Táxi está enfrentando, assim, RGA, greve, privatização das escolas, né? PPP, que eles chamam, né? E qual que é seu olhar sobre, uma análise sua sobre o governo Pedro Táxi? Eu acho o seguinte, que na política tem que derrotar, tem que trabalhar com a verdade e não pode deixar a versão derrotar a verdade. Privatização na escola, isso é uma bobagem, não existe isso. Não existe a privatização na escola, o governo nunca propôs isso. O que o governo propôs é uma ideia até que eu apoio muito, com muita alegria, com muito entusiasmo, é a PPP, que é uma grande ideia. O que o governo quer? Que o diretor de escola fique preocupado com o currículo escolar, com a preparação das aulas, com cobrar dos professores e com o plano do currículo escolar. Não com o telhado que está caindo. Não com o telhado, com a pia, com o banheiro. Isso aí ou fica para outra secretaria ou fica para uma empresa contratada para fazer isso. Sabe como que o PT, que critica muito aqui, faz lá em Belo Horizonte? Porque o PT lá apoia o Márcio Lacerda, que é do PSB, sim, e é prefeito de Belo Horizonte. Lá eles
desde a construção da escola, é a empresa privada que faz. A empresa privada constrói a escola, a empresa privada aluga a escola, o guarda da escola para cuidar do espaço é da empresa privada. E assim, as escolas são mais bem conservadas. Entendo. E é uma coisa simples de entender. Entregando a gestão das escolas para o professor, quer dizer, a gestão de obra para os professores, eles estão cuidando bem ou nós estamos vendo assim escolas semidestruídas em Mato Grosso? Se você alugar uma empresa e pagar para ela o aluguel, e ela vai receber o aluguel, mas ela é obrigada a reformar qualquer estrago que vai acontecer naquela escola. O que vai acontecer? A empresa vai cuidar da escola. Lá em Belo Horizonte, aí é um dado do que já aconteceu, porque lá já faz isso há 5, 6 anos, lá economizou-se 30% dos recursos da educação. Ao invés de gastar mais, gastou 30% a menos. Aí pegou esses 30% que gastou a menos e melhorou o salário dos professores. Entendi. E melhorou a educação. E eu prefiro muito mais esse sistema. Eu acho que o governo pode ter falhado aí. A comunicação, né? Na forma de transmitir. Os estudantes estão sem entender. Os estudantes estão sem entender. Você ouve o estudante, assim, é um absurdo, vão cobrar mensalidade, não sei o quê, etc. É o início da privatização. Ou seja, estão mentindo para os estudantes, entendeu? Então, eu acho que esse debate... Não seria um atestado que o governo não consegue tomar conta das escolas? Não, é verdade. Não seria um atestado. Seria o atestado de que o diretor não é para tomar conta disso, pelo amor de Deus. Entendi. O diretor, eu quero o diretor para se instruir melhor, para fazer curso, para se preparar, para dar a melhor educação para o meu neto, para minha netinha, para os nossos filhos. É isso que eu quero o professor. Eu quero que o professor seja mestre de educação, não mestre de obra. Legal. Não mestre para... Entendeu? Falta passar isso para o governo tem que cuidar disso. Né? E veja bem, o governo não está propondo isso em todas as escolas, não. O governo está propondo isso em 70 escolas das mais de 700 que tem o Estado. Como experiência. É que depois dessa experiência, o Estado vai começar a fazer isso em todas as escolas. E sobre a polêmica do RGA, qual sua visão, né? Olha, é difícil acontecer esse paradoxo que está acontecendo em Mato Grosso e no Brasil. Porque também vamos ser honestos com o debate. 24 estados não estão pagando o RGA. Porque não querem, porque o povo brasileiro elegeu uma safra de governadores malvados, perversos, que não querem pagar o reajuste geral anual dos servidores? Não. É que a Dilma levou esse país para o buraco. Ontem saiu o resultado da economia. O Brasil foi o país que mais perdeu PIB. Você imagina o pai de família que não tem dinheiro para comprar. E quando deixa de comprar, deixa de circular ICMS. Sim. Quando deixa de circular ICMS, deixa de dar dinheiro no cofre do Estado. A receita do Estado cai. Tem menos dinheiro para a saúde, para a educação e para pagar salário. Então, se o Estado quiser pagar, não vai pagar. Mas nós já vimos esse filme, que as pessoas não gostam de lembrar. Você devia ser menina, mas eu me lembro do governo Sarney. O governo Sarney fez o gatilho salarial. A cada 20% da inflação, dava 20% de reajuste para o trabalhador, para que o trabalhador não perdesse muito. É a mesma teoria agora do RGA. Aí a inflação, realimentava a inflação, terminamos o ano com 400% de inflação. Sim. Ou seja, quebrou o país. Aí o Fernando Henrique veio e fez o real para estabilizar a moeda. Acertou o país. Aí veio o Lula e o PT e quebraram o país. Os dados da economia ontem mostram o quê? Que o Brasil perdeu para a Grécia. A Grécia acaba de sair de um conflito gravíssimo lá. Estava quebrada na lama. Na lama, perdeu para a Croácia. Nossa. A Croácia acaba de sair de uma guerra bombardeada pela poderosa Rússia. Acaba de perder grande parte do seu território. E o Brasil, o PIB brasileiro perdeu para a Croácia. E perdeu para a Rússia, que tem problemas sérios
com a questão do petróleo. Então, o Brasil, que é uma potência, o PT conseguiu essa façanha de quebrar a Petrobras, de quebrar o país, de colocar a nossa economia lá no fundo do poço. Então, assim, eu sinceramente, eu não vejo como, porque o governador... Então, você acredita que o Pedro Táxi está certo de segurar o RGA? Tá certo não, ele, se ele quiser pagar, ele não consegue pagar. Não tem condições. Ele não tem alternativa. E esse parcelamento que ele propôs? É o parcelamento possível, segundo ele. E ele está dizendo, eu não conheço os números do Estado, mas ele está dizendo, como jornalista eu sei disso, que ele colocou os números e coloca o número semanalmente para consulta do servidor público. Então é assim, não é que eu não dou porque eu não tenho, porque eu não quero. Eu não dou porque eu não tenho. E aí o Estado não tem condições de fazer o reajuste. Ele tem dois caminhos para escolher. Ou ele se mantém firme nessa decisão, não dá o reajuste e a greve continua por mais algum tempo. Ou ele cede, dá o reajuste, os servidores voltam agora ao trabalho e entram em greve no final do ano, quando vão deixar de receber. Então, vai atrasar salário. Então é melhor enfrentar o problema e não aumentar a despesa do Estado. Para a gente finalizar, Pedro Táxi, sobre o escândalo da SEDUC, não tem como a gente não falar. Você acha que o Pedro Táxi saiu bem, né, trocando secretário, né, tirando, levando o Marrafon para a educação? Qual a sua visão? Né? Olha, eu acho que, primeiro, ele teve um comportamento bem diferente do governo anterior, né? Quando aconteceu o problema, o secretário colocou o cargo à disposição e ele imediatamente aceitou, né? A própria juíza, o próprio Ministério Público não chega a fazer acusação ao secretário Permínio. Sim. Mas se houve problema, e houve, né? É evidente que o Estado falhou no dever invigilando, como se diz no direito. Quer dizer, o Estado tinha que estar mais atento nessa questão do controle. Então, não deixa de ser uma falha da gestão. Quando ele coloca o Marcos Marrafon, ele direciona o seu melhor quadro para a Secretaria de Educação. Eu considero o Marcos Marrafon, é o antigo CEPLAN, né? Antigo secretário de Planejamento, a joia da coroa. É um secretário muito capacitado, é doutor em Direito Constitucional, é respeitadíssimo, é um cara ligado à educação, tem uma cabeça política com ele semana passada, maravilhosa. O plano de governo dele é muito bom. Então eu acredito que ele pode fazer um grande mandato lá na educação. E assim, o governador tem que apoiar a educação, a saúde e a segurança. E tem que copiar algumas coisas que o Temer está fazendo, por exemplo. O Temer está impondo lá limite de gastos. Tem que impor limite de gastos aqui. Únicos setores que não podem perder dinheiro é segurança, saúde e educação. Porque essas são as prioridades do Estado. Aí daí para frente você vai diminuindo as prioridades, né? Sim. Vamos falar um pouco assim não tem como fugir do VLT. O que você acha que não deu certo? Eu acho que tem que terminar o VLT. Não deu certo porque roubaram demais, quiseram roubar demais. Falta de planejamento, não. Não, falta de planejamento não. É uma gestão obra negativa, uma obra planejada para roubar. O governo Silval não tinha intenção de governar o Estado com bons propósitos. Tanto é que está todo mundo na cadeia, gente. Sim. Então, assim, foi uma obra planejada para roubar. Tá aí, um acerto do governador Pedro. Mas o governador Pedro Táxi não autorizou, mas queria que ele autorizasse. O que a empresa queria? A empresa queria 1 bilhão e 200 milhões a mais. Para terminar. Para terminar a obra. Quer dizer, tinha 300 milhões guardados, além dos 300 milhões, mais 1 bilhão e 200, seria 1 bilhão e 500 milhões a mais. Aí o Pedro Táxi contratou. Mas contratou um absurdo. Contratou com dispensa de licitação. Mas a KPMG você pode contratar com dispensa de licitação. Ela é uma das maiores empresas do mundo. Ela é contratada pelo governo da Inglaterra, pelo governo americano, pelo governo de muitos países recorrem à KPMG, dada a especialização dela. Ela vem e fala assim, não, com 600 milhões termina a obra. Já tem 300, tem que colocar mais 300 na obra.
nós economizamos praticamente 900 milhões de reais. E aí a nossa oposição fica batendo boca porque contratou a KPMG. Dinheiro bem pago foi esse da KPMG, que pode dotar Cuiabá de um grande sistema de transporte. Você acha que tem que terminar? Eu não tenho dúvida, tem que terminar. Tá aí, Essa tem que ser a obra que o governador tem cobrado o presidente Temer. E tem que terminar E termina essa obra até sem dinheiro público. Termina essa obra até com convênio com a iniciativa privada, que é a ideia, com né? parceria pública-privada. Essa obra tem que terminar, precisa terminar. É fácil terminar. É preciso pegar e designar alguém para comandar para terminar essa obra. Vamos dar uma geral e uma finalizada. Tenho mais duas perguntas para você. Esses dias eu fui entrevistar o Wilson Santos, e o Wilson Santos é PSDB, igual você. E o Wilson Santos me disse o seguinte, que essa racha que está acontecendo dentro do PSDB, que o PSDB deveria deixar de ser vira-lata, porque o PSDB é pedigree, tem pedigree, é Rottweiler, é labrador. Você concorda com essa afirmação? Meu vira-lata para lançar candidato a prefeito. Tinha que deixar de ser vira-lata, porque o PSDB tem pedigree, o PSDB é labrador. O PSDB ganhou muitas eleições em Cuiabá, né? A rigor mesmo, o PSDB não ganhou a última eleição só. Sim. Que o Mauro Mendes ganhou. De lá para cá, de 92, 88 para cá, ganhou todas. Menos essa do Mauro Mendes. Então o PSDB seria pedigree mesmo. Tem um histórico de vitórias em Cuiabá. O Wilson tem defendido candidatura própria do partido. Sim. Eu acho até assim, no sentido partidário, eu acho que todos os partidos deveriam lançar candidato numa cidade que tem 2 turnos. Concordo, então. E faz a composição no segundo turno. Eu acho que essa seria a forma mais tranquila de você fortalecer o partido. Mas o PSDB está indo apoiar o Mauro Mendes muito mais por insistência do governador Pedro Taques, que é muito leal ao prefeito Mauro Mendes e quer que o partido apoie Mauro Mendes. Como o governador tem uma grande liderança, ele acaba influindo no partido. Então, a minha última pergunta, para a gente finalizar, quais os nomes você acha mais tem evidências para vereador na capital aqui? Vão surgir muitos nomes, né? Eleição de vereador sempre surgem muitos nomes, né? É sempre muito difícil, né? É sempre muito difícil opinar em candidatura a vereador. Até porque pesquisa para vereador não é complicado. É complicado. E Várzea Grande, que sempre também é muito difícil eleição na Várzea Grande, né? Olha, eleição na Várzea Grande mais uma vez vai ser difícil, né? Eu acho Temos aí o Taborelli, que está sendo apoiado pelo Bolsonaro, né? Pois é, se o Taborelli for candidato, é uma novidade na eleição em Várzea Grande, né? Jajá Neves. Tem Dona Lucimar, que é candidata. Eu não acredito na candidatura do Jajá. Se o PSDB tiver candidato lá, vai ser o empresário William Cardoso, com o apoio, inclusive, do Jajá. O Jajá, ele falou para mim um pouco antes que seria apoiador da candidatura do William Cardoso. Dentro do PSDB, entendi, quem ganha é o William. E assim, continua sendo Lucimar, o seu nome mais forte? A Lucimar é a favorita também. Agora vai depender das composições, né? Se ela tiver o apoio do PSD, se ela tiver o apoio do PSDB e se ela tiver o apoio do partido do Taborelli, ela vai ganhar a eleição. Porque aí esses candidatos não existirão. Muito obrigado, Tatiana. Obrigada a você. Falar com você. Tá? O nosso espaço está sempre aberto. E aos seus internautas, que são fiéis, eu tenho certeza disso. Com certeza. Obrigada. Gente, obrigada. Até a próxima. Semana que vem tem mais.